Rogério era aquele tipo de homem que imediatamente chamava a atenção de todos na empresa. Sempre impecável com seu terno bem alinhado, ele exalava confiança e autoridade. Nas reuniões, seus discursos motivacionais eram inspiradores, capazes de contagiar qualquer equipe desanimada. Sua postura era tão exemplar quanto a imagem que exibia no porta-retrato sobre sua mesa, uma foto perfeita da família feliz, com sua esposa Vanessa e os filhos sorridentes. Integridade é tudo nessa vida, dizia ele com convicção, batendo no peito como se suas palavras fossem inquebráveis. Vanessa, sua esposa, trabalhava na prefeitura com sua melhor amiga, Carla. As duas eram inseparáveis, até dividiam a mesma mesa no escritório, trocando confidências e planos para o futuro. Essa proximidade tornava ainda mais impressionante a imagem de estabilidade e harmonia que Rogério parecia cultivar ao seu redor. "Nossa, que casamento exemplar!" comentei certa vez, ao vê-los juntos durante uma festa da empresa. Ele sorriu, cheio de orgulho e segurança. "É simples, amigo. Basta honrar seus valores e ser fiel ao que acredita. Porém, como costuma acontecer, as aparências enganam." Foi justamente no dia em que estas palavras pareciam mais firmes e verdadeiras que o destino resolveu mostrar o outro lado dessa história. A máscara do gerente começaria a desabar, revelando segredos que jamais imaginei que existissem. E eu estava lá para testemunhar tudo, quando os valores que ele dizia defender ruíram como um castelo de cartas. Tudo começou a desmoronar na noite em que Diego, marido de Carla, apareceu no bar onde eu costumava frequentar. Seu rosto estava tomado por uma mistura intensa de raiva, frustração e desespero, uma expressão que não deixava dúvidas sobre o que ele estava prestes a revelar. O clima ao redor parecia pesado, como se o ar carregasse uma tensão prestes a explodir. "Sabe quem é o amante da minha esposa?" ele me perguntou, a voz embargada, carregada de amargura e embriaguez. "Seu chefe Santinho!" Naquele instante, o mundo pareceu parar para mim. Rogério, o homem que todos veneravam na empresa, o mesmo que falava incessantemente sobre integridade e valores, estava envolvido em uma traição escandalosa e com ninguém menos que Carla, melhor amiga da própria esposa. Essa traição não era apenas uma ferida para Vanessa, mas atingia profundamente todos à volta, inclusive a mim. O choque foi tão imenso que por um instante não soube como reagir. "E o que você pretende fazer?" perguntei, sentindo o peso da situação esmagar meu peito. Diego sorriu, mas não havia alegria naquele gesto. Era um sorriso macabro, frio e calculista, um olhar que oscilava entre a cólera e a crueldade. "Vou fazer ele pagar, em dinheiro e em sangue." A gravidade daquela promessa me deixou inquieto e apreensivo. Não se tratava mais de um simples caso extraconjugal ou de uma dúvida passageira. Era um conflito prestes a explodir em grande escala, com consequências imprevisíveis para todos nós. Rogério, o gerente exemplar que pregava valores altíssimos, agora mostrava-se vulnerável, atolado em um escândalo pessoal que ameaçava não só sua carreira, mas a segurança de todos ao seu redor. Naquele momento, percebi que a máscara que Rogério usava estava irremediavelmente rachada. O que escorria por trás dela era um segredo sombrio, prestes a emergir à superfície a qualquer instante. Eu não fazia ideia do quão profunda e perigosa aquela rachadura era, nem do abismo que poderia abrir. E assim, a trama se intensificava, trazendo à tona desilusões, perigos e revelações que eu jamais poderia enfrentar. O que começou como uma descoberta amarga, rapidamente se transformou em um pesadelo sem fim.
Diego, tomado pelo ódio e pela sede de vingança, montou um esquema macabro para extorquir Rogério todos os meses. Era uma chantagem que não tinha fim. 5.000, ou eu conto tudo para Vanessa, ele exigia, a voz firme e implacável, como uma sentença definitiva. Rogério, desesperado para proteger sua imagem impecável e evitar a destruição de sua família, cedia ao chantagista. Todo mês entregava o dinheiro, pagando um preço alto para manter a aparência da estabilidade. Mas estava longe de imaginar que o verdadeiro sofrimento estava reservado para Carla, sua própria amante. Uma tarde, encontrei Carla no estacionamento do prédio da prefeitura. Seu rosto, que costumava ser radiante, estava marcado por hematomas escuros e tochas vermelhas de dor. Um dos olhos dela estava quase fechado, um ferimento grotesco que denunciava a violência cruel que ela vinha sofrendo. "Carla, seu olho", disse, a voz trêmula, horrorizado com o que via. Ela desviou o olhar, tentando esconder o sofrimento. Antes que pudesse responder, Diego apareceu ao nosso lado, um sorriso frio nos lábios e um cigarro na mão, que ele acendeu com uma calma quase sádica. "Traição se paga com dor", disse ele, a fumaça envolvendo seu rosto numa aura ameaçadora. "Ela está aprendendo." A cena era assustadora, um círculo vicioso de ódio, violência e chantagem, onde ninguém saía vencedor, apenas vítimas. Carla, sufocada e ferida, encarava uma vida de medo e sofrimento causado pelo homem que um dia jurou amar. O que deveria ser um amor ou uma amizade profunda havia se convertido em um inferno particular. Mas aquela não seria a história de uma mulher que se resigna ao destino. Carla, apesar de tudo, guardava uma força oculta. Cansada das agressões, da humilhação constante, ela resolveu que não permitiria mais aquele jogo cruel dominar sua vida. No silêncio do seu quarto, com o rosto coberto por bandagens e uma lágrima insistente escorrendo, Carla traçou seu plano para dar um basta na tortura. Ela sabia que não seria fácil, que o caminho para a liberdade era cheio de riscos, mas sua determinação era maior que o medo. Carla decidiu que o próximo movimento seria seu. O círculo de ódio precisava ser quebrado e ela se preparava para virar o jogo, custasse o que custasse. Se Rogério era a máscara que todos viam e Diego o tormento silencioso, Carla seria a força inesperada que surgiria das sombras para desafiar ambos. O cenário estava armado para um confronto inevitável, onde cada segredo, cada dor e cada mentira iriam explodir de uma vez por todas. A partir dali, nada mais seria como antes. O ar estava pesado naquela manhã, quando Carla finalmente tomou coragem para revelar o segredo que há tempos consumia sua alma. "Vanessa, preciso te contar algo", disse ela, a voz trêmula e os olhos marejados de medo e culpa. Eu estava ali, no escritório da prefeitura, mexendo em alguns documentos, quando ouvi aquelas palavras. Me aproximei discretamente, curioso e apreensivo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor e, naquele instante, percebi que algo grave estava prestes a acontecer. "Com ele, nossa casa inteira!" Vanessa explodiu, o grito cortando o ambiente como uma lâmina afiada. Palavras carregadas de dor e incredulidade saíram da boca dela enquanto seu café derramava-se no chão, formando uma mancha escura que parecia simbolizar o vazio que acabara de abrir em seu coração. O choque foi imediato. O rosto que até então emanava serenidade e confiança transformou-se num retrato de desespero e traição. Vanessa sentia-se traída não apenas pelo marido, mas pela melhor amiga, a mulher em quem confiava cegamente. Não demorou para que Rogério fosse confrontado.
Mal teve tempo de entender o que estava acontecendo quando Vanessa, com a voz firme e os olhos cheios de lágrimas, o expulsou de casa ali mesmo, sem piedade ou hesitação. Ele não resistiu ao desespero. Chorou baixinho, ajoelhado diante da mulher que uma vez prometeu amar para sempre. Suas súplicas ecoavam pela casa. "Eu sou outro homem, não vai mais acontecer, eu juro." As palavras soavam vazias, mas havia algo nelas que mostrava um misto de arrependimento e medo genuínos. Rogério estava disposto a pagar o preço pelo erro e reconstruir aquilo que havia destruído. E então veio o inesperado. Vanessa, mesmo ferida e desconfiada, decidiu perdoar. Contra tudo o que dizia sua dor, contra o orgulho e a tristeza que a consumiam, ela escolheu tentar reconstruir seu casamento. Foi um momento de fraqueza ou de força, ainda não sei dizer. Mas aquela decisão marcou o início de uma nova fase, onde cicatrizes precisariam ser curadas e verdades enfrentadas. Mesmo com a traição revelada, a história de Vanessa e Rogério ainda estava longe do fim. A reconciliação, que parecia promissora, durou apenas 7 dias, um período curto que revelou toda a fragilidade de um relacionamento abalado por segredos e traições. Quando Júlia, a filha adolescente do casal, voltou de uma festa que durou o fim de semana inteiro, o clima já estava tenso em casa. Rogério, tentando recuperar o controle da situação e exercer sua autoridade paterna, adotou o tom mais rígido que conseguiu. "Onde você estava?" Ele berrou, a voz carregada de exigência e frustração. Mas Júlia não estava disposta a aceitar as broncas do pai, especialmente depois de tudo que acontecera. Ela olhou para ele com um olhar cheio de desprezo, uma mistura de mágoa, raiva e decepção que doeu em quem o presenciou. "Você quer mesmo dar lição de moral, pai, depois de destruir a família?" Respondeu, sem medo, enfrentando-o de igual para igual. Aquelas palavras foram como um golpe certeiro, atingindo Rogério em seu âmago. Naquele instante, pude ver o exato momento em que sua máscara impecável, aquela fachada de homem íntegro e inabalável, rachou diante dos meus olhos. Rogério ficou pálido, somente conseguindo balbuciar. Mas não conseguiu juntar forças para se justificar. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer argumento que ele pudesse apresentar. "Você não tem direito a nada", Júlia cuspiu, antes de bater a porta do seu quarto com força, se trancando atrás dela. O eco daquela porta fechando parecia selar um destino incerto para aquela família que já se encontrava em pedaços. Rogério, derrotado e sem saber como consertar o que havia quebrado, ficou imóvel, encarando o vazio da sala, enquanto a distância entre pai e filha crescia, talvez para nunca mais ser curada. A batalha pela reconciliação havia declarado seu fracasso, e o peso das escolhas feitas agora recaía sobre cada um deles, com consequências que ainda estavam por vir. Naquele dia fatídico, Rogério não voltou do almoço. Todos aguardavam seu retorno para a tarde comum na empresa, mas ele simplesmente desapareceu. Depois de horas de angústia crescente, a tragédia se confirmou. Encontraram-no no depósito da empresa, enforcado pelo próprio cinto. A notícia caiu como uma bomba, chocando todos que acreditavam no homem impecável, dono das palavras mais calculadas sobre integridade. Sua morte mergulhou todos em um silêncio pesado, mas não encerrou a história, marcada por traições, dores e vinganças. A justiça, lenta, mas implacável, seguiu seu curso, como uma onda que não se pode deter. Diego, o marido traído que tinha o hábito violento contra Carla, acreditava que sairia ileso. Contudo,
3 meses após a tragédia, foi preso numa blitz policial. O momento da prisão foi dramático e revelador. "Droga no carro", anunciou o policial, exibindo as provas que colocariam Diego atrás das grades. Carla, agora divorciada, foi peça-chave no processo. Seu depoimento foi claro e decisivo. Ele sempre esteve envolvido com tráfico, só escondia muito bem. Sua coragem em denunciar o passado sombrio de Diego marcou o início de uma tentativa de reconstruir uma vida longe do medo e das agressões. Enquanto isso, Vanessa e Júlia decidiram recomeçar, mudando-se para outra cidade, tentando deixar para trás as sombras que as perseguiam. Carla, finalmente livre do ciclo de violência, começou a terapia para lidar com as cicatrizes que ficaram. No entanto, o peso da sua traição não desapareceu. A dor que causou a Vanessa e a si mesma não se reparou tão facilmente. A culpa corroía seu silêncio e a solidão tornou-se sua companheira constante. Diferente dos outros, Carla não encontrou redenção. Afundou-se na tristeza, presa num vazio de remorso e arrependimento, lembrando-se sempre que fez parte do ciclo de dor, como uma peça fundamental na destruição daquela família. E Rogério, aquele homem que pregava integridade enquanto escondia tantos segredos? Um colega, emocionado no velório, resumiu o sentimento generalizado. Morreu como viveu, fingindo até o último instante. Assim terminou o fim dos hipócritas, uma queda rápida e dolorosa, deixando para trás um rastro de destruição, lições amargas sobre verdade, coragem e as consequências dos próprios erros. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Sua opinião é super importante para nós. Até o próximo vídeo. Tchau!